Olá, meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. A história de hoje é A Confeitaria na Ponte de Madeira. Esse é um conto chinês. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos, pois eu vou contar muitas outras histórias para você. A Confeitaria na Ponte de Madeira. Muitos anos atrás vivia na cidade de Pinshen uma velha solteirona chamada San. Ninguém sabia de onde ela vinha. Tudo o que a sua vizinhança podia dizer sobre ela era que nos últimos 30 anos ela manteve a confeitaria na Ponte de Madeira e que durante todo esse tempo viveu completamente sozinha, não empregando nem criado nem criada. Nem nenhum parente a visitou, mas apesar disso, o relatório declarou que ela era rica, sua casa era grande e ela tinha mulas em abundância. A fim de economizar parte do imposto de transporte local para os seus hóspedes, ela adotou uma prática não receber suas carruagens, um procedimento que foi altamente aprovado por eles. E, em consequência daqueles que já haviam se hospedado em sua hospedaria, muitos repetiam suas visitas. Agora aconteceu que nessa época o imperador, Grande Harmonia, enviou o general Shao, que era conhecido como esguio e gentil, em uma expedição à capital oriental. E o general, passando por Pinshen, com seus 6 ou 7 criados, alojaram-se para pernoitar na loja da Ponte de Madeira. Os servos logo foram acomodados em uma ala comum, e o esguio gentil foi colocado em um apartamento separado, adjacente aos quartos de San. San prestou a maior atenção em seus convidados, e ao cair da noite, serviu-lhe vinho e ajudou-os a beber, divertindo-se com todos. Só que esguio gentil se absteve de provar o vinho, mas juntou-se à conversa e às risadas. Quando o vigia anunciou a segunda vigília e quando a maioria dos seus convidados dormia ao som dos bêbados, San dirigiu-se para o seu quarto, trancou a porta e apagou a luz. No meio da noite, enquanto esguio e gentil se revirava de um lado para outro sem conseguir dormir, ele ouviu um barulho no quarto de San, como se ela estivesse mexendo nas coisas. Com sua curiosidade excitada, ele espiou por uma fresta e viu acender uma vela e viu tirar de uma caixa envolta em tecido um arado, um homenzinho de madeira e um boi de madeira, cada um com cerca de 15 ou 18 centímetros de altura, e colocá-los para baixo em frente à lareira. Ela então derramou água sobre eles e eles instantaneamente começaram a se mover e viver. O homenzinho atrelou o boi ao arado e começou a arar a parte do quarto em frente à cama. Quando ele preparou bastante terra, San deu a ele um saco cheio de trigo e ele semeou. Em poucos minutos, ela brotou da terra e cresceu até florescer, dar frutos e amadurecer. O homem então começou a trabalhar para colhê-los e debulhá-los, e presenteou sua amada com uma colheita de 7 ou 8 litros de grãos. Feito isso, ele foi obrigado a moer o trigo em um pequeno moinho. Em seguida, foi jogado com os bois e o arado novamente na caixa. San começou agora sua parte no trabalho e depois de amassar bem a farinha, transformou-a em bolos assados. Ao cantar do galo, os soldados começaram a se mexer, mas San levantou-se antes deles, acendeu a lamparina e colocou os bolos quentes em uma disposição tentadora sobre a mesa.
O esguio e gentil não estava muito confortável depois do que tinha visto e ouvido. Então saiu de casa, mas determinado a ver o fim, espiou por uma fresta na porta. De repente, enquanto observava os seus soldados sentados em círculo no ato de devorar os belos bolos quentes, ouviu um som como de relincho e, para o seu horror, viu-os em um instante todos transformados em mulas. Assim que a mudança foi efetuada, Sam os levou para o pátio e nos fundos da loja. O esguio gentil não contou a ninguém o que tinha visto, mas ponderou muito sobre a aventura em segredo. E quando no final de um mês ele estava de volta pela mesma estrada, ele novamente se hospedou na loja de madeira da ponte. Mas antes de entrar na hospedaria, ele se abasteceu com vários bolos do tamanho e formato exatamente iguais aos que ele viu tão milagrosamente feitos. Sam declarou-se encantada de vê-lo e, como ele era o único hóspede, esbanjou atenção para com ele. Quando a noite chegou, ela perguntou diligentemente seus desejos. Tenho negócios diante de mim, disse esguio gentil, portanto me chame ao raiar do dia. Sem falta, disse Sam, mas, por favor, durma profundamente. Por volta da meia-noite, o esguio gentil levantou-se e testemunhou a repetição do que vira na ocasião anterior. De manhã, Sam acordou cedo e, depois de preparar o café da manhã para o seu convidado, ela colocou diante dele os bolos quentes que ele conhecia tão bem. Enquanto, porém, ela se ausentava para pegar outra coisa, o esguio gentil conseguiu trocar um dos bolos que trouxera consigo por um dos de Sam, e desculpou-se com ela, dizendo que se abastecera de bolos de sua família, portanto não deveria querer nada dela. Sam esperou atentamente seu convidado e, enquanto ele terminou de comer, trouxera o chá. E esguio gentil então dirigiu-se a ela e disse: Deixe-me implorar a minha anfitriã que experimente um dos meus bolos, ao mesmo tempo em que entregava a ela o que pegara em troca do seu. Sam aceitou com gratidão, mas mal o provou quando caiu no chão relinchando e foi estranhamente transformada em uma mula forte e bonita. O esguio gentil selou-a e foi procurar o homenzinho de madeira e o boi. Ele os encontrou, mas não conhecendo o feitiço, não pôde fazer nada por eles. Então ele montou na mula e voltou para casa. Sua nova aquisição o conduzia notavelmente bem e não compensava percorrer 160 km por dia. 4 anos após este evento, o esguio gentil estava cavalgando em sua mula para o templo de Ruyan. Ele passou por um velho na beira da estrada, que ao vê-lo bateu palmas e disse rindo: Ora, Sam da ponte de madeira, como é que você chegou a isso? Então, pegando a mula, ele disse ao esguio gentil: embora ela fosse originalmente muito culpada, ela prestou um bom serviço a você. Tenha pena dela e permita-me libertá-la. Com isso, ele abriu a bochecha da mula e dela saltou a velha solteirona, com a mesma aparência de sempre. Então, virando-se para o velho, ela lhe fez uma cortesia, agradecida, e foi embora. O que aconteceu com ela? Eu não sei.